Aqui na atividade, vamos fazer a correção das páginas 311 e 312, onde você iria estar lendo a página 310, 311, e em seguida está respondendo às seguintes questões. Comente a importância do Museu Nacional do Rio de Janeiro para a história da humanidade e para o estudo que os pesquisadores realizavam na instituição. Então, gente, o museu, o que é que ele guardava lá? Então, vamos voltar aqui no que a gente viu, que eu falei. Ele guardava mais de 20 milhões de peças e documentos. Tratava-se aí do 5º maior museu do mundo em acervo, tá? Então, era bastante importante aí esse Museu do Rio de Janeiro para a história da humanidade, para os estudos que os pesquisadores realizavam. Por quê? Porque tinha aí bastante documentos, bastante peças. Ele era o 5º maior museu do mundo em acervo. As suas obras aí, elas contavam com uma parte importante da história da antropologia e da ciência humana. Então, uma parte da história antropológica e científica da humanidade, onde aí na antropologia e na ciência da humanidade, nós vimos aí um dos fósseis mais antigos, com mais de 11 mil anos aí da América, dos fósseis mais antigos aí das Américas, a da Luísa, com mais de 11 mil anos, e aí do esqueleto do maior dinossauro carnívoro brasileiro. Então, em suas obras, contava com esses dois aí, esses dois acervos. Ele é uma referência para pesquisadores das mais diversas áreas, como etnobiologia, paleontologia, mineralogia, antropologia, entre outros. Então, ele era esse estilingue aí, Felipe. Então, a importância dele é muito grande, porque ele não trabalhava só a história, mas como ele trabalhava aí a paleontologia, mineralogia, antropologia, ele trabalhava várias outras coisas. Na questão de número 7, o acervo do museu contava uma parte importante da história antropológica e científica da humanidade. A quais elementos do acervo essa afirmativa se refere? Então, se você vem aqui para o texto, ele vem falando aqui que ele contava com a parte importante da história antropológica e científica da humanidade. Talvez mais emblemático seja o fóssil com mais de 11 mil anos da mulher mais antiga, que orientou todas as pesquisas, como também a reconstrução do esqueleto do maior dinossauro carnívoro brasileiro. Então, quem leu com atenção esse texto, essa reportagem, viu essas duas questões aí, essas duas partes importantes da história. Então, esses elementos eram quais? Refere-se ao fóssil com mais de 11 mil anos de Luísa, tá, gente? Não é Luzia, meu com Luísa. Luzia. Então, com mais de 11 mil anos de Luzia, a mulher mais antiga das Américas, cuja descoberta nos anos 1970 reorientou todas as pesquisas sobre a ocupação da região. E também o esqueleto do maior dinossauro carnívoro brasileiro, com quase todas as peças originais, algumas com 110 milhões de anos. Então, se você leu direitinho o texto, você percebeu que tinha essas duas questões, essas duas referências aqui sendo feitas no texto, na reportagem.
Em seguida, na página 112, explica a seguinte afirmativa da reportagem. Tudo isso traz consigo ainda a destruição das carreiras de cerca de 90 pesquisadores que dedicavam sua vida profissional dentro daquele espaço. Então, o que acontece, gente? Se foi destruído aquele espaço, se, por exemplo, eu tenho uma minha biblioteca particular, onde ali eu faço pesquisas, eu procuro saber o que é que acontece, então eu faço pesquisas, faço planejamentos, eu faço um montão de coisa ali para estar estudando, para estar descobrindo coisas. E essa biblioteca, esse acervo, esse material todo, ele some de uma hora para outra, como ele desapareceu. Esses acervos aí, essas histórias, tudo aí, esse material todo, ele foi destruído pelo fogo. Então, como é que eu vou dar continuidade àqueles trabalhos? Tem como? Não, não tem como eu dar continuidade, porque não tem como eu continuar de onde eu parei. Eu teria que voltar, começar tudo de novo, reunir aqueles documentos novamente. Então, os estudos e as descobertas feitos por esses pesquisadores foram destruídas pelo fogo. E por essa razão, eles não poderão continuar o trabalho que realizavam com a destruição do arquivo histórico. Então, se for destruído esse arquivo, não tem como eles darem continuidade ao estudo. Porque eles vão estudar a partir de quê? De onde? Como? Se não tem mais nada daquilo que eles estavam estudando. Aquele material ali era único, era exclusivo. Então, não tem como eles darem continuidade a esse estudo. E na questão 9, o museu fica no Palácio de São Cristóvão, que abrigou a família real portuguesa quando esta veio ao Brasil, em 1808. E desde a proclamação da independência, em 1822, a família real brasileira. Em que século ocorreram os dois fatos históricos citados no trecho? Nós estamos no século 21. E aqui, ó, preste atenção, século 21, 2000 e aqui foi 1800. Então, que século seria esse? Lembra que o século vai de 100 em 100 anos. Então, de 1801 a 1901 foi um século. De 1901 até 2001 foi outro século. De 2001 em diante, nós estamos já em outro. 2001 em diante, nós estamos no século 21. Então, aqui, ó, ele estava falando sobre o século XIX, gente. Teve gente que colocou aí o ano. Em que século ocorreram os dois fatos históricos citados nesse trecho? Vai colocar nos anos tal e tal. Gente, então tá perguntando qual ano. E sim, em qual século? Se nós estamos no século 21, que vai de 2001 até mais à frente, então, ó, tem que ver aqui, gente, tem que prestar atenção. Não vamos entrar tanto assim no 2001, aí você vem, volta para 1901, 1801. Então, você iria aí prestar atenção e saber que século era este daqui. Beleza, gente?